A Champions League é sempre fantástica, mas não importa o que aconteça, se sai dos pés de um brasileiro, a gente fica mais empolgado. Marca mais na nossa memória, por isso hoje a gente vai falar de 14 momentos inesquecíveis de BRs na Liga dos Campeões. A gente abre a lista com o Ramires, que lá na temporada 2011-2012 era um cara de 25 anos que estava na sua segunda temporada pelo Chelsea. O clube naquela época era obcecado por vencer a Champions, mas passava por um momento complicado porque o André Vilas-Boas, técnico, tinha sido demitido no final do ano e no lugar dele os Blues colocaram um interino, o Roberto Di Matteo, só pra tapar o buraco mesmo até a temporada terminar. Só que mesmo nesse cenário completamente negativo, ninguém esperava o que iria acontecer, né? Isso porque o Chelsea foi carregando até a semifinais da Champions League. E quando chegou nas semis lá em 2012, enfrentaria pela frente o Barcelona de Pep Guardiola, atual campeão da competição e um time que era considerado ali praticamente imbatível, né? Em casa o Chelsea venceu por 1 a 0 com assistência do Ramires inclusive, só que na volta é que o jogo entraria pra história. Isso porque o Busquets fez 1 a 0 pro Barça, depois o John Terry foi expulso e o Chelsea com 1 a menos tomou 2 a 0. Ali parecia que o negócio tinha ido pro buraco pro Chelsea, né? E realmente era um time muito mais fraco, todo mundo colocava o Barça como favorito e parecia que aquilo ali na verdade era simplesmente o normal que iria acontecer, né? Mas foi aí que brilhou a estrela do Ramires. Ele recebe um passe genial do Lampard num contra-ataque, sai na cara do Victor Valdés e mete essa lapada por cobertura. Imagina o seu time perdendo com 1 a menos pro que era considerado na época a melhor equipe do planeta numa semifinal de Champions e você ter a frieza de sair na frente do Valdés e mandar uma cavada dessa aí. Um golaço absurdo que mudou a cara daquele confronto, porque agora o Barcelona precisava fazer um gol. E quando o Lionel Messi teve um pênalti pra cobrar, ele mandou no travessão. O Chelsea ia se classificando pelos gols fora, o Barcelona era todo pressão, até que no finalzinho tem aquele lance histórico também do Fernando Torres, que faz o 2 a 2 e bota o Chelsea na final da Champions. Esse momento foi marcante demais pro Ramires, não só por causa do golaço naquele que é considerado o melhor Barça da história, né? Mas porque ajudou a colocar o Chelsea numa final de Champions, que absolutamente ninguém esperava, né? Numa temporada que tava bem ruim pros caras, e vencer a orelhuda depois contra o Bayern de Munique pela primeira vez na sua história. Aquele ali foi um momento mágico que quem viu ao vivo certamente não esquece. Outro brasileiro que brilhou na Liga dos Campeões aí foi o Lucas Moura na temporada 18-19 pelo Tottenham. E esse é aquele tipo de caso que pra quem já acompanha o Eurofut já ouviu falar e já viu 50 mil vezes, mas não tem como a gente deixar de fora. Se a gente tá falando de momentos icônicos de brasileiros na Champions, como que tu vai deixar isso aqui de fora? Não tem jeito. O fato é que o Lucas tinha sido contratado pelo Tottenham no começo de 2018, vindo do PSG, e naquela Champions 2018-19 que poucos lembram é que o Tottenham tava prestes a ser eliminado na fase de grupos, jogando lá no Camp Nou, quando o Lucas achou um gol aos 40 do segundo tempo, empatou aquela partida em 1 a 1 e o Tottenham classificou pro mata-mata nos critérios de desempate, mas obviamente não é por isso que o Lucas tá aqui. Os Spurs passaram pelo Dortmund nas oitavas de final, surpreenderam o mundo todo eliminando o Manchester City dentro do Etihad com aquele dramaço no final e foram para semifinais, quando o Lucas brilharia. Detalhe, naquela época o Tottenham tava sem o Harry Kane, que tinha se machucado, e o pior, nas semis pegava o Ajax de Erik ten Hag, que tinha Ziyech, Tadic, Frank de Jong, um timaço que venceu o Tottenham por 1 a 0 na casa do Tottenham e jogando na Johan Cruyff Arena tinha feito 2 a 0, ou seja, era 3 a 0 no agregado, lá na Holanda. E se você não fosse um apaixonado por futebol que já ouviu falar dessa história 1000 vezes, você acharia que o Tottenham já era, né? Só que na volta do intervalo começou o show do Lucas Moura. E em 14 minutos ele já tinha empatado o jogo metendo 2 gols. E nos acréscimos do segundo tempo, último lance da partida, o Dele Alli deixa uma bola muito inteligente pro Lucas, que chega de canhota, finaliza no canto, completando o seu hat-trick e mandando o Tottenham pra final da Champions League, no momento de brilho, certamente o momento mais incrível da carreira do Lucas, um dos momentos mais incríveis da história do Tottenham e eu diria da Champions League. Com esses 3 gols o Tottenham passou fora e na final o Lucas Moura foi pro banco, o que muitos contestam até hoje, né? Eu particularmente como torcedor do Tottenham acho que não teria mudado muita coisa naquela final, mas certamente esse aí foi um dos momentos que eu tive mais alegria na minha vida como torcedor de futebol também. Falando em heróis improváveis aí, não tem como fazer uma lista de brasileiros na Champions sem falar de Juliano Belletti. O Beletão jogou no Barcelona por 3 temporadas e como lateral direito ele marcou apenas um gol na sua carreira por lá, mas foi justamente um dos gols mais importantes da história dos culés. E uma das coisas mais legais sobre esse caso é que o Belletti estava longe de ser uma das estrelas do elenco, né? O Barcelona tinha Deco, tinha Ronaldinho, e o Belletti, mesmo na lateral direita, muitas vezes não era titular. Tanto é que nessa final contra o Arsenal em 2006, ele começa no banco, né? E é lá do banco que ele vê, por exemplo, o goleiro Lehmann do Arsenal ser expulso. Mesmo assim, o Arsenal abriu o placar com o Campbell fazendo 1 a 0.
Aí ele entra em campo na metade do segundo tempo mais ou menos, estava dentro do gramado quando o Eto'o empatou a partida, né? E já na reta final de jogo, pouco depois de entrar, o Belletti inventou de ser atacante, recebeu um passe do Larsson, tava meio sem ângulo, mas chutou entre as pernas do goleiro reserva do Arsenal, o Almunia, virando o jogo pro Barcelona e garantindo aquela que na época foi apenas a segunda Champions League da história do Barça. O Belletti nunca foi um cracaço, mas sempre foi muito esforçado, muito guerreiro, muito útil para suas equipes, e certamente esse aí foi um dos casos mais icônicos de herói improvável na história do futebol. Por falar em gol em final de Champions que marca a vida de um brasileiro, imagina você meter um gol na finalíssima da Liga dos Campeões com 19 anos na sua cara. Foi exatamente o que aconteceu com o Carlos Alberto, o meia brasileiro que tinha chegado no Porto no meio da campanha da Champions 2003-2004 e fazia parte daquele elenco que foi se superando na Champions das Zebras, derrubando o Manchester United do Ferguson, tirando o Lyon, o surpreendente Deportivo La Coruña, e na final o Porto chegava para enfrentar outra surpresa, o Mônaco. E foi aí que apareceu a estrela do Carlos Alberto, né? Ele tinha feito 4 gols em 22 jogos na temporada, então não era nenhuma temporada que ele tava destruindo, metendo gol a rodo nem nada. Mas no momento que mais importou, ele apareceu. No final do primeiro tempo veio um cruzamento na área, a bola rebateu por ali e meio que de voleio o Carleto chutou a bola e ela foi morrer no ângulo do goleiro, abrindo o placar e alterando o panorama daquela decisão. Depois Deco e Alenichev também fizeram um gol cada um. O Porto fez 3 a 0, foi campeão da Champions em 2004, com um gol do Carlos Alberto naquela que ficou apelidada aí de Champions das Zebras. Inclusive, a gente tem um vídeo no canal só falando sobre essa edição, que foi muito fantástica, não só pela final, mas também por outros casos aí, beleza? Nessa época o Carlos Alberto era treinado pelo Mourinho, que no futuro chegaria a usar o Carlos como um exemplo de cara absolutamente espetacular, aspas do Mourinho mesmo, tá? Mas que se perdeu na carreira. E apesar de hoje em dia o Carlos Alberto tá querendo manchar a sua própria imagem aí, né? Vamos falar de nível técnico? Traz o Real Madrid pra jogar a Série B aqui. Eu afirmo com vocês que ele não ganha. Gente, pelo amor de Deus! Esse gol ninguém tira da história dele. Agora você sabia que essa não foi a primeira vez que um brasileiro ajudou a dar um título de Liga dos Campeões pro Porto? Exatamente. A gente volta lá pra década de 80 pra falar de um brasileiro atacante baixinho, o Juari, que ficou no Porto por 3 anos, mas foi tempo suficiente para ele entrar para a história do clube para sempre. O Juari não era titular do clube português, mas na temporada 86-87, os Dragões enfrentavam o Bayern de Munique, poderoso ali com Rummenigge e Matthaus, na final da Liga dos Campeões, e o tal do Juari começou no banco, inclusive no banco de reservas junto com o Casagrande. Exatamente. Mas a sua entrada no jogo mudaria completamente o destino daquela partida. O Bayern tinha feito 1 a 0 e quando ele entrou no jogo, no comecinho do segundo tempo, fez uma linda jogada pela direita, tirou do goleiro de cavadinha e deu a assistência pro Madjer empatar aquela partida. E logo depois, o próprio Madjer, o argelino, fez jogada pela esquerda e cruzou pro Juari livre no segundo pau, mandar na goela da rede e carimbar a taça, ficando para sempre na história dos Dragões como o cara que foi absolutamente decisivo para a conquista do primeiro título europeu da história do clube. Chegou a hora de falar de um cara que brilha quando ele tem que enfrentar ingleses na Champions League. Eu tô falando do Rodrigo com Y. Depois que foi pro Real Madrid, o Rai vem mostrando um poder de decisão absurdo em campo, e a maior prova disso foi na Champions de 2021-22, quando os merengues conquistaram a sua 14ª orelhuda, com o brasileiro brilhando, tá? Já nas quartas de final, ele tinha salvado o Real contra o Chelsea. Porém, ele tá nessa lista, obviamente, pelo que ele fez contra o Manchester City, que foi um negócio histórico. No duelo de Ancelotti versus Guardiola, foram os Citizens que saíram em vantagem, ganhando em Manchester por 4 a 3 naquele jogaço cheio de golaços. Na volta na Espanha, o City tinha ali a vantagem do empate, mas mesmo assim conseguiu abrir o placar com o Mahrez, fazendo com que o Real tivesse que marcar pelo menos 2 gols para conseguir levar para prorrogação, né? E foi aí que um raio caiu no Bernabéu. O Real foi pra cima e o Rodrigo tirou esses 2 gols do bolso sozinho. Um no finalzinho e o outro já nos acréscimos, subindo sozinho na área. Quando dizem que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar, toda regra tem uma exceção. E o Manchester City tomou 2 raiadas em 2 minutos. O Real conseguiu levar esse jogo pra prorrogação e lá meteram o 3 a 1 e classificaram pra uma Champions, que eles acabaram vencendo pela 14ª vez. Justamente com um gol do próximo da lista. A Champions de 2021-22 pro Vini Júnior não foi a mais goleadora dele não, tá? Tudo bem que ele marcou um gol antológico contra o Manchester City, né? Um lance que vai ficar marcado aí tanto na carreira dele quanto na do Fernandinho pro resto da vida. E aí ele chegou pra final com apenas 3 gols marcados na competição, mas seria dele o gol mais importante do Real Madrid naquela Champions.
Isso porque num jogo bem complicado contra o Liverpool de Jürgen Klopp, que tinha papado quase tudo na Inglaterra, aos 14 minutos do segundo tempo, o Valverde deu um passe rasgando a defesa dos ingleses na segunda trave e apareceu ele, Vinícius, que empurrou a bola pro gol ali quase embaixo da trave, fazendo o único gol de 1 a 0 e se eternizando para sempre na história do Real Madrid e da Champions League. Um rapaz que continuará escrevendo a sua história na competição por muitos anos. Talvez daqui uns 10 anos a gente olhe esse vídeo e fala: ei, esse gol contra o Liverpool aí não foi nem de longe o momento mais marcante do Vini na Champions, quem sabe, né? Por falar em momentos marcantes na Champions, tem um cara aqui que acumulou vários, né? A gente tá falando do Ricardo Kaká. Jogando pelo Milan, ele tinha vivido uma situação terrível na Champions League em 2005, quando chegou na final, abriu 3 a 0 pra cima do Liverpool, só que o time tomou um empate e perdeu nos pênaltis. Com esse nó na garganta, Kaká e Milan chegaram em 2006, 2007 dispostos a fazer história. Só que a fase de grupos foi complicada e o Milan passou de forma apertada. O time não fazia a melhor das campanhas e no mata-mata também foi complicado, quando eles poderiam até ter caído pro Celtic nas oitavas, se não fosse um gol do Kaká milagroso na prorrogação do segundo jogo. Só que o grande momento da competição certamente foi o Kaká contra o Manchester United. Era um time que tinha Cristiano novinho ainda e era treinado pelo já lendário Ferguson, que viria a levar esse time pra final da Champions em 2008 e 2009. Só que essa temporada que a gente tá falando é 2006, 2007. É a temporada do Kaká. E aí não tem jeito. O primeiro jogo foi no Teatro dos Sonhos e os ingleses até saíram na frente com o gol do Robozão. Mas foi aí que começou o recital do brasileiro. Ainda no primeiro tempo, Kaká virou o jogo pros italianos com uma atuação de gala. E o gol da virada é considerado até hoje como um dos gols mais bonitos da história da competição. Ele ganha a bola de 2 marcadores, dá um chapéu e pressionado por 2, dá um toque de cabeça pra tirar de ambos e sair na cara do gol num lance icônico em que Evra e Heinz se trombaram de forma humilhante. O Kaká bateu tranquilo na saída do Van der Sar e fez um gol ali de pura genialidade e com um toque de crueldade, né? Vamos ser sinceros, essa trombada aí é o que deixa tudo mais especial. Uma coisa que pouca gente lembra é que depois os Red Devils viraram o jogo e venceram por 3 a 2, só que essa vitória deles ficou completamente ofuscada pelo golaço do Kaká e também porque na volta eles tomaram de 3 a 0, né? O Milan voltou pra final, era mais uma vez pra enfrentar o Liverpool e agora venceram por 2 a 1, dando aquele troco por 2005. No mesmo ano, Kaká recebeu o prêmio da Bola de Ouro como melhor jogador do planeta, merecido, e não levou o Puskás pra casa, sabe por quê? Porque não existia. O prêmio Puskás foi criado em 2009. Agora eu deixo a pergunta pra vocês aí, né? Se existisse em 2007, vai dizer que não ganhava? Não vou lembrar de todos os gols bonitos de 2007 pra falar aqui, né? Mas acho que seria um grande candidato. Mas eu vou fazer justiça pelo Kaká. Se ele não ganhou o Puskás porque não existia, pelo menos ele vai parar no Museu do Eurofute. Exatamente, bota esse lance aí, porque pra mim é um dos mais icônicos e inesquecíveis que eu já vi na minha vida. E se o Kaká decidiu pro Milan marcando gols, o próximo da lista decidiu fechando o gol, que é o Dida. Tudo bem que o Ederson pegou aquela cabeçada do Lukaku, né, na final da Champions 2023, mas o que o Dida fez aí numa final de Champions, até hoje nenhum brasileiro conseguiu repetir, não. Já se iam quase 10 anos desde que o Milan tinha conquistado a sua última Liga dos Campeões, e na temporada 2002-2003 chegou na decisão no clássico italiano contra a Juventus de Del Piero e Buffon. Numa final pegada, a decisão foi pros pênaltis, e pênalti é um negócio que o Dida conhecia muito bem, tá? Ele era conhecido por pegar penal. E foi ali que ele se consagrou e entrou de vez para a história dos rossoneri. De um lado tinha Buffon, que pegou 2 penalidades, mas do outro tinha o próprio Dida, que estava inspirado. Pegou 1, pegou 2, pegou 3, dando praticamente sozinho o título pro Milan naquela decisão. Esse momento foi absolutamente histórico, parecia que nada ia passar pelo Dida, né? E pela nossa pesquisa aqui, até hoje só um goleiro pegou mais pênaltis numa final de Champions, que foi o Dukadan pelo Steaua Bucareste contra o Barcelona em 86, quando ele pegou 4 cobranças. E outro detalhe impressionante é que aqueles tempos eram outros, né? 2003 não tinha VAR, e algumas coisas eram mais várzea mesmo, né? E uma delas era o quanto que os goleiros se adiantavam. O Dida tava quase saindo da pequena área quando pegou um dos penais ali, mas a arbitragem mandou seguir, né? Segue o jogo. E assim ele entrou pra história. Por falar em fazer história, todos nós sabemos aqui que na temporada 2018-19 o Liverpool foi o campeão da Champions. Agora o que poucos sabem é que eles quase foram eliminados na fase de grupos. Exatamente, na última partida dessa etapa, o Liverpool ganhava de 1 a 0 do Napoli e os dois times iam empatando em praticamente tudo. Na briga por uma vaga no mata-mata, tinha sido uma fase de grupos complicada pro Liverpool, tá? E foi aí que aos 47 do segundo tempo, uma bola achou o Milik livre dentro da área. Se o Milik faz aquele gol, o Napoli ia a 9 pontos, o Liverpool permaneceria em 6 e estaria eliminado da competição. Imagina só, o finalista derrotado de 2018 cair na fase de grupos de 2019, só que isso não aconteceu graças ao brasileiro Alisson. Naquele momento, assim que o Milik domina, o Alisson cresce pra cima do polonês,
faz uma defesa absolutamente milagrosa para garantir o 1 a 0 do Liverpool naquele que foi quase o último lance do jogo e fazer com que os Reds se classificassem para as oitavas, então, não pelo confronto direto, não pelo saldo de gols, porque esses aí eles empataram em tudo, tá? Mas nos gols marcados. Pelo Liverpool ter tido um melhor ataque, eles conseguiram passar pro mata-mata e o resto é história. E esse título de 2019 só aconteceu porque o Alisson fez milagre no finalzinho da fase de grupos. Essa defesa pra mim é inesquecível e lembra sim aquela do Dudek, né? Também do Liverpool na final do Milagre de Istambul. Mais ou menos um ano antes, a gente estava no começo de 2017 quando outro brasileiro fez um milagre inacreditável, que foi quando o Neymar colocou uma partida no bolso. Naquela época ele jogava pelo Barcelona e, fazendo parte do trio MSN, era um dos favoritos a ficar com a Champions. Só que nas oitavas de final trombaram com o PSG e simplesmente tomaram de 4 a 0 lá em Paris, com um show do Di Maria. E na volta, mesmo o Barcelona estando ali recheado de jogadores cracassos, né, era praticamente impossível imaginar que eles poderiam passar, porque eles teriam que operar um milagre. E o milagre foi operado. E quem operou, em grande parte, foi Neymar Júnior. Naquela remontada histórica de 6 a 1, o camisa 11 culé só não fez chover. Ele sofre um pênalti que foi convertido pelo Messi. Depois marca um golaço de falta. Em outro pênalti ele chama a responsa e converte pro Barça. E no último lance do jogo, poderia mandar a bola pra área de qualquer jeito, mas ele espera um pouquinho, manda com a perna ruim, de canhota, para encontrar Sérgio Roberto livre no segundo pau e dá assistência decisiva para aquele sexto gol. Foi um jogo inacreditável em que o Neymar fez toda a diferença e uma partida que chegou a dar um abalo sísmico na cidade. Sem brincadeira nenhuma, eles registraram como se fosse um pequeno terremoto na zona do Camp Nou, de tanto que os torcedores comemoraram. E aquele dia que individualmente talvez tenha sido o mais especial do Neymar na história da Liga dos Campeões, também foi um dia que marcou a carreira dele pra sempre e mudou tudo, porque supostamente no dia seguinte ele ficou um pouco chateado de ver que os créditos estavam sendo dados pro Messi e que era o Messi na capa do jornal. Diz a lenda que foi ali que ele pensou: enquanto eu estiver no Barça eu vou estar sempre na sombra do Messinho, né? Tenho que sair. E aí que ele foi justamente pro PSG. Então talvez pro Neymar teria sido melhor não ter remontado, né? Se fosse pra ter ficado no Barça, só entre nós. E se o Neymar se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira em gols oficiais, a verdade é que meter gol pela seleção era a especialidade de Ronaldo Fenômeno. Todo brasileiro lembra da Copa de 2002 e o que ele fez, mesmo quem não era nem vivo. Lembra mesmo assim. Porém, aquela Copa mudaria o Ronaldo pra sempre, não só alçando ele a um patamar inacreditável na história do futebol, mas também fazendo com que o Real Madrid se interessasse em levar ele pro clube. E lá ele foi jogar a temporada 2002-2003, completando ali o que ficou conhecido como o elenco dos Galácticos. E aí o R9 tava jogando por um clube que naquela época já era super bem sucedido em Champions League, inclusive era o atual campeão. E nas quartas de final o Real enfrentava o Manchester United, que tinha ali ainda David Beckham, Van Nistelrooy e outros craques. Na ida foi 3 a 1 para o Real Madrid com um show do Raul, só que na volta no Teatro dos Sonhos foi que aconteceu algo inesquecível, tanto pro Fenômeno quanto pra quem gosta de futebol como um todo. Porque foi o momento que o Ronaldo apareceu com um hat-trick. Ele meteu um belo e dificílimo gol de direita, ele teve uma atuação dos sonhos. E quando saiu, aconteceu algo que parecia também ser impossível na vida real. Os torcedores do United se levantaram e começaram a aplaudir a saída do Ronaldo de campo. Rivais te aplaudindo, depois de você destruir eles na casa deles, é um dos maiores elogios que um jogador pode receber na sua vida. E é uma coisa de Ronaldos, pelo jeito. E por falar em Ronaldo Fenômeno, ele é o 9 nessa camisa aqui. Bem no meio, central, com todo o destaque que merece, e você pode comprar essa camisa também, que é um produto oficial do Eurofut, tá? Pensado e desenvolvido pela nossa equipe. Tem um link na descrição, caso você queira comprar. Metade do lucro que a gente recebe, a gente divide com uma instituição de caridade, fechou? E falando de camisa 9 brasileiro goleador, chegou o momento de contar a história de Luiz Adriano. Quando chegou pra Champions 2014-15, o Luiz estava lá naquele Shakhtar Donetsk, que era conhecido por ter muitos brasileiros, né? E ele já estava há bastante tempo. E naquela edição, o Luiz Adriano protagonizaria um feito absolutamente inacreditável. O Shakhtar enfrentava o Bate Borisov, quando ainda no primeiro tempo, Luiz Adriano precisou de apenas cerca de 16 minutos para marcar um pôquer. 4 gols. E no finalzinho ele marcou o seu 5º na partida. E aí você pode pensar: ah, mas era o Bate Borisov, quem liga? De fato, no outro jogo contra o Bate, ele meteu mais 3 gols, né? Então ele cansou de bater no Bate. Meteu 8 gols em 2 jogos contra os coitados do Borisov. Só que é o seguinte, com esses 5 gols aí, ele se tornou o maior artilheiro da história do Shakhtar na época e igualou simplesmente Lionel Messi como o único jogador que foi capaz de marcar 5 gols numa partida de Champions League. Exatamente
todos os outros craques que você já viu jogar na Champions, que enfrentaram às vezes times fraquíssimos também do nível do Bate, não conseguiram meter 5 gols em ninguém. Só Messi e Luiz Adriano naquela época tinham conseguido. Esse recorde até hoje não foi batido, apesar de ter sido depois igualado pelo Haaland, que meteu 5 no RB Leipzig. Mas esse momento é incrível e gerou essa estatística, né? Só 3 jogadores na história fizeram 5 gols numa partida de Champions: Messi, Haaland e Luiz Adriano. Uma curiosidade é que naquele momento o Bate Borisov estava invicto há 1 ano dentro de casa. Imagina, cara, tu não perde há 1 ano, a torcida tá toda lá te apoiando, e aí tu vai e toma 5 gols do Luiz Adriano. O futebol é uma doideira, né? Parabéns pro Luiz, que tem esse feito incrível na carreira aí pra contar pros netos. Por falar em contar pros netos, eu não sei a sua idade, mas se você já tem um neto hoje, ou se vai ter daqui 50 anos, com certeza ele vai conhecer quem é Ronaldinho Gaúcho. E o que não falta na carreira do Ronaldinho são momentos inesquecíveis, mas o que a gente separou pra colocar aqui na Champions aconteceu em 2004 e 2005, que não foi nenhuma edição que ele ganhou, tá? Só que naquelas oitavas de final, o Barcelona enfrentava o Chelsea. E os Blues precisavam vencer em casa depois de terem perdido por 2-1 no Camp Nou. Foi um jogaço, o Chelsea abriu 3-0 com coisa de 20 minutos de jogo. Só que eles não contavam que futebol tem magia. E um cara que sabia muito bem de mágica era o Bruxo. De pênalti, ele diminuiu o placar aos 27. E aos 39 minutos, marcou um dos gols mais icônicos da sua carreira. Algo que só quem é muito diferente consegue fazer. Consegue sequer pensar. A maioria dos jogadores sequer passaria pela cabeça do cara tentar um negócio assim. Mas basicamente o Ronaldinho domina a bola na entrada da área, com 3 marcadores em cima. Ele dá uma dançadinha sem sair do lugar, dá uma sambada e sem sequer pegar impulso, bota a bola no canto direito do Peter Cech. Um golaço que foi inacreditável pela inventividade, por ser um gol muito diferente. Nunca ninguém fez nada parecido, pode procurar aí. Uma sambada na entrada da área, antes de chutar sem pegar nem velocidade. E mais, foi um gol decisivo que fazia o 3-2 naquela partida e colocava o Barcelona passando de fase pelos gols fora de casa. No segundo tempo, aí não é culpa do Ronaldinho, o Chelsea fez o quarto com o John Terry, eliminou os culés. Mas essa pintura do Bruxo vai ficar pra sempre na cabeça de quem viu. Certamente existem outros momentos históricos de brasileiros na Champions, tá? Pô, o Marcelo pelo Real Madrid lá tem alguns. E aquele balaço do Casemiro contra o Napoli. Tem vários que poderiam ter entrado também, né? Deixa nos comentários qual que é o momento mais icônico pra você de um BR na história da Champions. E a gente espera que você tenha curtido. Curtiu? Deixa o like, ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Nos vemos no próximo, então um grande abraço. Falou!